Fala pessoal, agora chegou na hora da revisão. Como a gente já viu a teoria, acabamos de estudar, então a revisão ela acaba sendo mais objetiva, mais direta para reforçar o conhecimento. Então para ficar bem direto e você gabaritar essa prova aí, eu quero 100%, 100%, beleza? Então vamos lá. Gestão de projetos, momento da revisão. Vamos revisar. Olha só o que ele coloca aqui como referência. A gestão de projetos significa planejar, organizar, coordenar, liderar e controlar recursos para concretizar o objetivo do projeto. Assinale a opção que apresenta uma característica da gestão ágil de projetos. Então, ágil, aquela dinâmica, né? Vamos lá. Quando ele coloca planejamento detalhado de longo prazo, preditivo. Com definição rígida, preditivo. Organização do trabalho em grandes equipes, centralizada, baixa flexibilidade preditivo. A adaptação, não é isso? E centralizada em áreas de conhecimento, né? Área do escopo, área disso, área daquilo, por isso, grandes equipes centralizadas, que aí centralizado por tema, que aí são as 10 áreas de conhecimento, se a gente estiver falando ali da 6ª edição, por exemplo, tá? Desenvolvimento do produto final em uma única entrega, que aí seria o escopo do produto. Escopo do produto, método preditivo. Planejamento de curto prazo, ok. Com ciclos de trabalhos curtos, ok. E gradual. Ó, planejamento de curto prazo é o sprint plan. Ciclos de trabalhos curtos é o sprint. E entrega gradual, que é incremental. Letra D de dado. D de dado. Redução do número de interações com o cliente. Não, porque ele tem uma alta interação com o cliente, porque tem o Sprint Review, que aí você se reúne com o cliente, e a partir dali a retrospectiva e de novo. Já no tradicional, não. Tradicional, ele tem pouco contato com o cliente, tá bom? Alternativa letra D. Bacana, vamos lá. 61 agora. A gestão ágil é uma metodologia dinâmica adaptativa que enfatiza a colaboração, a flexibilidade e entrega contínua de valor, impulsionando a inovação e a eficiência nos projetos e processos organizacionais. O método que endereça os reais objetivos de um projeto considerando 3 dimensões de valor, que é as 3 dimensões, né? Desculpa, as 3 dimensões, que é o valor, a qualidade e as restrições. Lembrando que as restrições têm que ser flexíveis. Flexíveis. Perfeito, então. Beleza. Aí, nesse caso, a tríplice restrição é o triângulo de ferro. Mas a tríplice restrição, ela é escopo, custo e tempo, tá? Que é o triângulo de ferro ou tríplice restrição. Então, isso aqui é a tríplice restrição. Só que não foi essa que ele falou, né? Ele falou as 3 dimensões, valor, qualidade e restrição. Aí isso é o triângulo ágil, que são 3 valores trazendo ali. Dentro da restrição, a gente considera de forma flexível, né? Escopo, custo, tempo, também pode considerar qualidade, tudo. Mas, enfim, a gente vai considerar valor, qualidade e restrição. Perfeito? Show de bola. Scrum acaba sendo ali um framework, né? O Kanban, uma técnica, uma ferramenta, e Kaizen, uma filosofia. Então, nesse caso, triângulo ágil. Triângulo ágil. Beleza, vamos lá. Os métodos ágeis de gerenciamento de projetos obtiveram sucesso em equipes e organizações que realizam projetos, graças à simplificação de procedimentos rígidos de planejamento. Os métodos ágeis também trouxeram um conjunto de termos e definições novas ao campo de gerenciamento de projetos. Em relação a esses métodos, é correto afirmar: o dono do produto ou Product Owner é responsável por captar o que o cliente, que ele representa o cliente, deseja e decidir com ele quais são as prioridades, né? Que é o mais importante e deve ser resolvido primeiro. Ó, letra A. Fechou direitinho. O cliente é o que vai receber o produto, Product Owner é o que vai conduzir, não conduzir, né? Porque quem conduz é o Scrum Master, desculpa. Pensando assim na expressão, né? É aquele que vai ser responsável por autorizar, autorizar as prioridades do projeto. Então esse é o Product Owner. O Scrum Master é aquele que conduz a sua equipe, entendendo de Scrum, tá? E o Team Scrum, que é a equipe que vai desenvolver o projeto, tá?
Então, cuidado para não confundir o time Scrum da equipe Scrum, que aí a equipe seria o todo, incluindo Product Owner e tudo. Mas o time acaba sendo os desenvolvedores, tá bom? Então a letra A casou. Backlog do produto, que é a lista de itens que a gente vai fazer, montado junto aos stakeholders já não é assim. É assimilar o conceito de qualidade, não. Se eu fosse pegar alguma coisa semelhante ao backlog do produto, utilizando o método tradicional do PMBOK, é a IAP, Estrutura Analítica do Projeto. É o que mais se assemelha ali ao produto backlog. Então, para quem conhece as duas metodologias, consegue fazer essa comparação ali, então fica mais perto ali do que seria uma EAP. Perfeito? Tranquilo, então. Gerenciamento ali, então não. A reunião de planejamento, que é o Plan Sprint, né? Sprint Plan, de cada interação, determina que o produto backlog irá agregar. Não. Em termos de qualidade, não. A reunião de planejamento, que é o Sprint Plan, ele vai fazer o quê? Ele vai definir o que e como eu vou fazer o meu sprint. Então eu pego uma lista um item da lista do backlog, aí eu coloco em Sprint Plan, que aí eu vou planejar o que eu vou fazer, eu já peguei o item, né? E como que eu vou fazer isso. Aí eu faço esse plano para depois colocar em sprint. Então nesse caso, não é isso, né? A história do usuário, o user story, representa feedback? Não. A história do usuário é para me orientar a criação da solução. É tipo assim, o fulano de tal deseja isso para isso, tá? Então eu pego essa história do usuário. Então a pessoa tal precisa disso para fazer isso. Aí isso me orienta a desenvolver a solução para ela, tá bom? Então isso é a história do usuário, user story. Backlog da interação, espaço para registro de demanda do cliente? Não, backlog, gente, é a lista de itens que eu vou fazer. Então nesse caso, ficamos aqui com letra A. Beleza, show de bola. A analista Paula foi designada como responsável por um projeto com as seguintes características: inovação, alto grau de incerteza, não ter sido realizado em outro similar em seu órgão e provavelmente passar por muitas mudanças durante o processo. Ok. Considerando essas características do projeto, Paula decidiu pela abordagem ágil usando o framework do Scrum. Perfeito, Scrum bacana. A atividade empregada pelo framework Scrum que Paula deve utilizar. Então vamos ver. Sprint, Sprint tem. É um termo do Scrum. Manutenção, declaração de escopo. Gente, declaração de escopo é coisa do PMBOK. Confecção de documentação abrangente, método preditivo, PMBOK, né? Revisão periódica de processo e ferramenta, não tem essa revisão periódica de processo e ferramenta. O que a gente tem é uma reunião diária para ver o status de como está e se tem algum tipo de restrição. Mas processo e ferramenta, isso é coisa de quê? Mais do tradicional, preditivo, para rever se está tudo certo, está tudo bacana, fazendo indicadores ali. Acompanhamento permanente da equipe? Também não, porque a equipe tem autonomia. A não confundir a reunião diária com o acompanhamento da equipe, tá? Esse acompanhamento permanente da equipe. A equipe tem autonomia. A reunião diária é só para acompanhar o status e saber se tem alguma dificuldade, alguma necessidade, tá bom? Então, nesse caso, sprint é um termo dentro do Scrum. Bacana, show de bola. Design Think. Design Think tem por objeto se colocar no lugar da pessoa, tá? Então, é uma técnica baseada no usuário. Então, você tem empatia, você coloca, você chama para cá, então você é participativo, interativo, tudo mais. Então, isso é o Design Think. Uma abordagem que estimula a criatividade, inovação, sim. Promovendo processo iterativo, certo. Com um ciclo de repetição e refinamento, certo. Linear, não, porque linear é coisa preditiva, então linear você pode eliminar. Iterativo, sim, sem necessidade de revisão, não. Então aqui ficou o erro. Então, alternativa letra A, que é você se colocar ali, ter a visão do cliente, vai, volta, ele participa, tem empatia ali, inovação, tudo mais. Então isso é um Design Think. Outra de Design Think, ó, coisa bacana. A utilização do mapa de empatia, que é uma técnica, né, no Design Think, contribui para a criação de soluções inovadoras. Sim. Mapa de empatia no contexto do Design Think tem como objetivo, vamos lá, estimular a colaboração entre equipe de desenvolvimento. Gente, pensa no mapa da empatia, tá? Empatia. Colaboração da equipe, promover a identificação de problemas e desafios sendo superados, permitir a definição de estratégia... elimina, né? Proporcionar insights valiosos sobre o contexto... do usuário, hein? Contexto e experiência do usuário. Aí você usou a empatia do usuário. Estabelecer o orçamento necessário também não.
O mapa de empatia é justamente isso. Você vai se colocar aqui, empatia, se colocar no lugar do usuário para trazer o lado dele para cá, para a gente poder fazer as melhorias. Então, isso é um mapa de empatia. Proporcionar esses insights, essas ideias valiosas, ok? Show de bola essa daí, bacana. A gestão ágil de projetos é uma abordagem que surgiu guiada pelo Manifesto Ágil proposto no ano de 2001, visando a se contrapor a técnicas tradicionais ou preditivas, né, usadas até então no gerenciamento de projetos. O Manifesto Ágil tem como ênfase, vamos lá, uma dica, prioriza o lado esquerdo com relação ao lado direito. Então, o lado esquerdo é mais importante que o direito. Aí eu vou falar lado direito e esquerdo aqui, para você ter uma ideia. Direito é o preditivo, tá? Esquerda é o ágil. Beleza, então vamos lá. Excelência de negociação de contratos é o lado direito. Desenvolvimento de uma documentação abrangente é o lado direito. Utilização de um extenso leque de ferramentas e processos é o lado direito. Participação colaborativa do cliente, mais importante que o lado direito. Então, isso aqui está do lado esquerdo. Obediência a um plano prévio, rígido, está do lado direito. Então, nesse caso, o que é ágil é o que está do lado esquerdo, que é mais importante que o que está do lado direito. Isso é só para você fazer uma comparação, porque o lado direito, ele vem na comparação com o preditivo, e o lado esquerdo é o que quer fazer com relação ao preditivo. Esse é mais importante que esse é mais importante que esse. Perfeito? Então, nesse caso, ficamos ali com a alternativa letra D de dado. D de dado. 67 agora. Uma organização pública quer utilizar a metodologia Scrum para implantar um projeto estratégico de forma ágil. Perfeito. Para tal, considera-se fundamental a criação de uma lista ordenada, incompleta e dinâmica de itens, uma lista de itens que representam o que ele acredita que será produzido. Esta lista de itens será modificada com adição, subtração, alteração, ok, porque ágil é isso, ágil a gente pode pegar. Nessa metodologia de gestão, essa lista é denominada Daily Scrum, reunião diária, então na lista. Produto Backlog, nossa resposta. Sprint é o que eu estou fazendo. Time Box é a duração de cada caixinha, de cada box, cada coluna do Kanban. E User Story é aquela questão de ter a visão do usuário, quem é o usuário, para que o que ele quer, para quê. Então, quem, o que, para quê. Então, você responde isso, aí você está fazendo o User Story, tá bom? Então, nesse caso, ficamos aqui, ó, Produto Backlog. Nossa, a resposta correta. Show de bola, letra B de bola, B de bola. 68. No gerenciamento de projetos, existem distintas abordagens de desenvolvimento para projetos. Nelas, podem ser utilizadas diferentes métodos para criar e desenvolver produtos, serviços, resultado durante o ciclo de vida do projeto. As opções de métodos para fazer. Esse aqui aí entra bem ao pé da letra, tá? Eu tenho métodos, eu tenho ferramentas, eu tenho frameworks, tá bom? Então, vamos lá. Cascata e preditivo, métodos preditivos, tradicionais, são métodos. XP, tipo assim, de sistemas ali, de ferramenta, o XP, framework, Scrum, framework, Safe, Kanban é ferramenta, né? Então, ó, isso aqui você elimina. Porque apesar de ser vinculado com o método ágil, ele não é o método ágil. Acaba sendo ali frameworks, modos ali, como se fosse o PMBOK. PMBOK, ele é um guia de boas práticas. Então, ele não é um método, se eu for levar o pé da letra. Mas ele é baseado no método preditivo. Mas o PMBOK não é um método. Então, isso aqui é como se eu estivesse falando PMBOK. PMBOK é um guia. É framework e tudo. Preditivo, sim, que é o tradicional. Iterativo, que é o vai e volta. Incremental, entregando de pouco em pouco. Adaptativo, vinculado até ao ágil, né? Adaptação constante. E híbrido, que é combinar tradicionais e ágeis. Perfeito. Aqui eu tenho métodos. Tradicional e ágil são métodos? Sim. Tradicional e ágil são métodos. Perfeito? Então, nesse caso, aqui também está correto. Preditivo, iterativo, ágil, Lean e Scrum. Aí você elimina. Professor, então qual que tu marca aí, meu filho? Tem 3 certas, né? Tem 3? Não. 3 certas, 3 certas. Tem 3 certas, tem a mais certa. A letra A está certa, mas está pouco. A letra D está certa, mas está pouco. E a letra C está certa e está completinha. São os métodos preditivo, iterativo, incremental. Preditivo é aquele que se planeja tudo antes. O iterativo é a questão de ir e voltar
dentro ali do projeto, né? Se precisou aqui, você vai adequando. Tanto é que quando a gente fala de tailoring para MBOK, é porque eu estou no iterativo, eu vou e volto, vou e volto. Incremental, eu poderia estar falando de ondas sucessivas, fazendo de pouco em pouco, ou no ágil, fazendo pequenos incrementos. Adaptativo, adequação ali constante, então isso é do método ágil, né? E híbrido é combinar os métodos. Então, nesse caso, ficamos com a letra C, tá? Então, bacana, ó. Muito bem, muito bem. Fechamos. Fechamos. Gente, deixo com vocês aqui os QR Codes das redes sociais, dos grupos, tá? Telegram, WhatsApp e o Instagram. Então tá aí para vocês. Fechamos aqui a nossa revisão com os métodos ágeis no perfil da FGV, dando essa orientação para vocês. Bacana? Então a gente vai fechando por aqui e se encontra em outros temas, outros blocos da nossa administração. Valeu e até a próxima.